Olá, turma, tudo bem? Nessa nossa nova videoaula, nós vamos abordar os aspectos referentes às projeções cartográficas. Eu vou fazer uma apresentação breve sobre o que consta na página da disciplina referente a essa unidade e também comentar as postagens que ali constam, falar um pouquinho sobre as aulas em PDF que eu postei, os slides em PDF, e aí também reforçar aquilo que eu considero importante para os aspectos práticos da disciplina que virão logo mais adiante, assim esperamos. E vocês, então, a partir disso que for posto, vão acompanhando, sigam assistindo e lendo os recursos que eu tenho disponibilizado e desde que vocês encontrem dúvidas, tenham alguma dificuldade, peço que vocês entrem em contato e para que de maneira mais rápida eu possa ter um acompanhamento de que vocês estão, de como vocês estão evoluindo na disciplina e também se essa forma, esse método que a gente está trabalhando de postar aulas, compilar vídeos referentes aos assuntos de cada unidade está sendo eficiente para vocês avançarem. Gostaria aqui de comentar que a nossa frequência dessas videoaulas ela não está na mesma medida que seriam as nossas aulas presenciais, justamente para que esse período entre uma aula e outra possibilite que a maioria de vocês da turma possa ter o acesso aos conteúdos das aulas e a gente sabe muito bem que essa sincronia ela não é uma coisa muito simples, muito fácil de acontecer, porque cada um tem aí a sua realidade, os seus recursos para poder acessar a internet, poder acessar o Moodle, inclusive, porque às vezes ele mesmo está com problema, né? A gente já percebeu isso lá no início, agora até por sinal está funcionando bem. Então, a partir disso que nós estamos conversando aí, eu espero que vocês consigam manter esse acompanhamento da disciplina e peço também que vocês deem um feedback, deem retorno sobre as aulas, sobre essa metodologia que nós estamos buscando de alguma forma poder trabalhar essa parte mais teórica sem desconectar muito daquilo que a gente ainda tem para ver na frente, que é a parte prática, que é a construção cartográfica a partir do uso de softwares. Então, a gente vai passar aqui de imediato para a parte referente ao nosso ambiente virtual de ensino e aprendizagem, no modo presencial, o Moodle, e ali na unidade 7, que fala projeções cartográficas, nós temos duas postagens ali que o César Knevix, que é o nosso tutor, não é bem tutor, ele é um estagiário do programa de formação de professores, então ele está nos auxiliando nesse trabalho e tem, de alguma forma, aí contribuído e acompanhado comigo os conteúdos que estão configurando essa nossa disciplina. Então tem duas atividades ali, eu peço que vocês, na medida que conseguirem, façam essas atividades. O retorno que a gente vai dar para vocês vai ser mais adiante, a gente está ainda esperando que a maioria consiga acessar e responder isso, e assim que a gente puder, assim que a gente tiver um bom número aí de respondentes, a gente vai começar a dar retorno sobre isso, e claro que em qualquer momento que vocês quiserem ou tiverem alguma dúvida sobre como realizar essas atividades, são bem simples, vocês têm os nossos canais de contato aí, peço que vocês nos passem essas dúvidas para que a gente possa avaliar se essas atividades estão alcançando seu objetivo. Dentro do que nós colocamos ali na unidade 7, projeções cartográficas, eu deixei postado várias videoaulas, videotutoriais de fontes diferentes que podem contribuir além daquilo que eu filtrei desse conteúdo para passar para vocês em aula, tá? Então, deem atenção, assistam, tem bons materiais aqui e também eu coloquei aqui uma lista de exercícios que eu compilei de alguns concursos aí em que caem questões relacionadas a projeções cartográficas que em algum momento pode ser útil aí para vocês na medida que futuramente venham a prestar concursos aí na área de geoprocessamento, tá? Então, aqui desse conjunto de recursos aí, eu vou chamar a atenção para a postagem em PDF aqui, sobre a unidade 7, que está aqui nessa apresentação, e que, obviamente, tudo que consta desses slides também consta destas postagens aqui. Então,
como eu disse antes, é uma filtragem do conteúdo e chega a ser redundante a gente estar falando de novo sobre isso, uma vez que todos esses assuntos eles já estão muito bem detalhados aqui nesses links que eu disponibilizei para vocês e que eu espero que vocês façam bom uso e estudem isso, né? É importante que se diga que analisar, estudar esses conceitos referentes a projeções cartográficas tem uma aplicação básica na configuração dos softwares, principalmente o QGIS, o GPS TrackMaker, o ArcGIS, outros aí, o Envy, que vão em algum momento precisar de uma definição em interface de um determinado parâmetro cartográfico. E entre esses parâmetros, uma das principais projeções que se utilizam, que é a Universal Transversa de Mercator, ela tem a sua base teórica explicada nesses conteúdos que estão aqui na nossa aula. Tá? Falando então sobre esse conteúdo projeções cartográficas, a gente pode comentar que uma das questões fundamentais das projeções cartográficas é produzir uma imagem bidimensional no plano codificada a partir de um elemento de 3 dimensões, que é a Terra. Para isso se usam métodos pelos quais cada ponto da superfície tem que corresponder de forma unívoca ao seu ponto homólogo na Terra e vice-versa. Então, tudo aquilo que está projetado no plano de um mapa tem uma correspondência direta, unívoca e precisa do seu ponto verdadeiro na superfície terrestre. Esse conjunto de métodos é o que se denomina, então, sistemas de projeções cartográficas. O problema básico das projeções cartográficas, então, é exatamente fazer a representação de uma superfície curva, uma superfície supostamente curva e irregular, num plano bidimensional que tem os elementos coordenados x e y, longitude e latitude. O desafio da cartografia é transferir o que existe em uma superfície curva para uma superfície plana. E aí eu fiz aí uma pequena junção dos nossos modelos de representação terrestre até chegar na figura de uma carta topográfica. Nós partimos dessa concepção cognitiva da Terra como uma esfera e passamos a observar o planeta como um modelo físico equipotencial de gravidade equilibrado, que é chamado de geoide. O melhor ajustamento ao geoide, o melhor ajustamento de uma figura matemática ao geoide, aquele que se acopla melhor a essa figura, é chamado elipsoide. E uma porção limitada da superfície elipsoidal, ela é projetada na forma de uma carta ou de um mapa. Por isso essa seta que vem aqui de uma perspectiva de um plano sobre o elipsoide, remetendo à imagem da carta topográfica. Essa transição da nossa imagem terrestre até a carta topográfica ou ao mapa em uma escala bem mais ampliada, vejam que nós temos uma fração do planeta Terra aqui, é o que tem na sua concepção uma das etapas, que é a etapa das projeções cartográficas. Previamente a elas, nós já discutimos isso, a questão da definição de um elipsoide de revolução, a adoção de um datum, tanto altimétrico quanto principalmente planimétrico, e a partir daí a possibilidade de se desenvolverem cálculos matemáticos para que, por métodos analíticos, por métodos geométricos, nós cheguemos à figura plana da Terra. Então, nós temos aí o sistema de projeções cartográficas, que necessita de uma adoção de um modelo matemático da Terra simplificado, já falei, o elipsoide de revolução. É necessário projetar todos os elementos da superfície sobre um modelo, e tudo aquilo que se vê no mapa corresponde à superfície terrestre projetada sobre o nível do mar aproximadamente. Isso é importante que nós entendamos. O que está mapeado é aquilo que está projetado sobre o referencial altimétrico, e a partir dali a simbologia adotada irá ter como o seu marco de origem o ponto de contato entre o geoide e o elipsoide, chamado datum altimétrico. Lembrando que para o Brasil o datum altimétrico está na coordenada
do Marégrafo de Imbituba, no estado de Santa Catarina. Também é necessário relacionar, por um processo projetivo ou analítico, os modelos, os pontos do modelo matemático com o plano de representação, escolhendo-se uma, em negrito, escala e um sistema de coordenadas. Estas duas características das projeções são fundamentais. A escala, porque a partir da escala, quanto maior for a escala, mais detalhada será a projeção. Consequentemente, menor será a área projetada. E o sistema de coordenadas é fundamental para que seja possível ocorrer o ajustamento matemático e geométrico e matemático, né, de todos os pontos que estão na superfície terrestre para o plano de projeção. Quanto à classificação das projeções cartográficas, inicialmente nós podemos subdividi-las a partir do processo de construção das projeções. Então aqui nessa ilustração nós temos aí, quanto ao método de construção, as geométricas, as analíticas e as convencionais, e dentro das geométricas as perspectivas e as pseudoperspectivas. Nas analíticas temos as simples ou regulares e as modificadas ou irregulares. Desses conceitos aqui eu chamo mais atenção para o método geométrico, que usa perspectivas e pseudoperspectivas, porque a partir do método geométrico é que nós vamos observar as demais classificações das projeções. Eu gostaria também de reforçar que essa ilustração e essa subdivisão foi baseada no livro do Tuller e do Saraiva, que se chama, né, Fundamentos de Geodésia e Cartografia. Essa publicação é um e-book, está disponível aqui onde eu estou mostrando no portal da biblioteca da UFSM, no link Minha Biblioteca, em recursos eletrônicos, Minha Biblioteca, e em Minha Biblioteca vocês encontram ali então o livro do Marcelo Tuller Oliveira e do Sérgio Luiz Costa Saraiva, Fundamentos de Geodésia e Cartografia. Então essa publicação aí vocês podem acessar pela internet, o acesso para os alunos e matriculados, todos matriculados na UFSM é livre. Peço que vocês então busquem um aprofundamento nessa fonte aí. Voltando aqui, a gente vai então definir um pouquinho sobre os métodos de construção. O geométrico se baseia em princípios geométricos projetivos, pode ser perspectivo quando adota um ponto de vista e se traçam os raios visuais a partir dos raios visuais pelos pontos da Terra, que determinam as projeções sobre o plano, e as pseudoperspectivas quando utilizam recurso de artifício ou um ponto de vista móvel. Métodos analíticos se baseiam em formulações matemáticas que são obtidas com o objetivo de atender às condições previamente estabelecidas, no caso, estas condições do método geométrico, ou seja, ter um ponto de vista, seja ele, né, fixo ou móvel, na medida em que se ajustar melhor à região de projeção. E também é um método convencional que se baseia em princípios arbitrários, não segue uma geometria e uma formulação matemática. Indo adiante, nós vamos classificar as projeções a partir de suas propriedades. Na primeira delas, na primeira classificação, nós vamos observar o ponto de vista da perspectiva. Esse ponto de vista ele pode ser de origem gnomônica, ou seja, vocês podem observar aqui nessa ilustração representando o centro geométrico do globo, estereográfica, em que o ponto de observação é exatamente o ponto oposto à superfície de projeção, e as ortográficas, que tem aí um ponto de projeção que vai representar a projeção a partir, né, da distribuição destes raios projetados de forma ortográfica. Nessa outra ilustração fica melhor de nós entendermos isso. A gnomônica, então, tendo o ponto de origem no centro do planeta, a estereográfica observando o ponto de origem no ponto oposto ao plano tangente da projeção, e a ortográfica, onde tudo aquilo que é projetado sobre o plano de projeção, ele está perpendicular, ortogonal ao plano de projeção. Quanto à localização do ponto de vista, a gente vai observar aqui algumas ilustrações para entender um pouquinho melhor isso, né? Vejam aqui estereográfica, ortográfica, gnomônica, tá? Eu estou só aqui colocando as características. A gnomônica,
quando o ponto de vista está situado dentro do elipsoide, já falei isso antes. A estereográfica, quando o ponto de vista está situado na extremidade diametralmente oposta à superfície de projeção, também já comentei. E a ortográfica, quando o ponto de vista se situa no infinito e o plano projetado será ortogonal aos raios projetivos da origem do sistema de projeção. Quanto à superfície de projeção, nós temos a subdivisão em planas ou azimutais, em cônicas e policônicas e em cilíndricas. Para que a gente entenda melhor, é melhor observar aí, a partir das ilustrações, o que elas representam. A azimutal ou plana, ela se aplica às maiores latitudes do globo, portanto, as latitudes próximas aos polos. As projeções cônicas se aplicam em zonas de latitudes médias, entre os círculos polares e os trópicos, e a cilíndrica aplicada às menores latitudes, nas zonas equatoriais, nas chamadas zonas intertropicais. A projeção e o plano projetado, respectivo a cada projeção, e vocês observem aí que cada tipo de superfície de projeção reproduz uma imagem da área projetada, do globo projetado, que assume um significado e tem uma determinada aplicação. Obviamente também produz uma distorção, que é a principal característica das projeções. Todas as projeções produzem distorções. Entretanto, conforme a superfície projetada, conforme o ponto ou local em que o plano de projeção tangencia o globo, isso vai produzir uma distorção maior ou menor conforme a latitude do globo. Ainda falando um pouquinho sobre a superfície de projeção, nós temos aqui então a projeção cilíndrica, que é o tipo de projeção produzido como um cilindro envolvesse o planeta Terra e esse cilindro fosse planificado, ou seja, fosse aberto. Essa projeção cilíndrica consegue representar com menos distorções as chamadas baixas latitudes, eu disse antes, regiões intertropicais. Já a projeção cônica, a representação é feita como se um cone envolvesse o planeta e é utilizada para mapas de latitudes médias. Nessa região a distorção é menor. E por fim, a plana ou azimutal tem aí, por ser dita azimutal, a questão de estar mais ajustada exatamente às altas latitudes, às latitudes próximas aos polos. Quanto à superfície de projeção ainda observando, elas podem se subdividir em planas, portanto, plana polar, tangenciando o polo, no caso aqui o norte, plana equatorial, tangenciando o plano equatorial, e plana oblíqua, tangenciando um ponto qualquer entre o polo norte e o polo sul. Quanto à superfície de projeção, as cônicas podem ser normais, ou seja, normais porque assume-se que elas são ortogonais ao plano do equador, as transversas, nas quais estão orientadas conforme o plano do equador, e as oblíquas, da mesma forma como eu comentei antes, para as planas. Quanto à superfície de projeção, cilíndrica equatorial, cilíndrica transversa, e aqui eu vou fazer um parêntese. A projeção cilíndrica transversa é o tipo de superfície de projeção usado no sistema UTM, Universal Transverso de Mercator, e a oblíqua sempre representada, então, como um plano de projeção diagonal ao polo norte e polo sul. Resumindo essa classificação, quanto à superfície de projeção, então nós temos planas ou azimutais, polares, equatoriais ou meridianas, horizontais ou oblíquas, cônicas e policônicas, normais, as transversas e as horizontais ou oblíquas. E as cilíndricas, que podem ser equatoriais, transversas, lembrem da projeção cilíndrica transversa, UTM, horizontais ou oblíquas. A terceira classificação refere-se às propriedades deformativas da projeção, ou seja, deformativa, qual é o tipo de deformação que ela causa, em que característica esta deformação ela é observada.
Elas podem subdividir-se em equidistantes, equivalentes, conformes e afiláticas. Quanto às propriedades deformativas da projeção, nós temos, então, as projeções equidistantes. Não apresentam deformações lineares, ou seja, mantêm os comprimentos em uma escala uniforme. E ela só é conseguida em uma determinada direção. Nós temos uma projeção aqui de um exemplo polar equidistante, em que o centro de projeção coincide com um dos polos, no caso aqui o polo norte, e temos aqui uma representação de uma projeção cilíndrica equidistante. Vejam que nós temos a manutenção dos ângulos perfeitamente perpendiculares entre si. Aqui, no caso, num sistema de coordenadas cartesiano, aqui na questão da polar equidistante, um sistema de coordenadas polares, onde temos um raio e um ângulo em relação a um eixo de origem, pode ser aqui normalmente, comumente adotado como um eixo vertical, ou podemos dizer assim, um eixo azimutal. Quanto às propriedades deformativas, ainda as projeções equivalentes ou isométricas. Equivalentes porque não deformam as áreas, elas mantêm uma relação constante com a superfície terrestre e de outra forma, alteram as formas dos continentes. Aqui o exemplo é a projeção de Peters, que também é subdenominada, vamos dizer assim, de projeção terceiro-mundista, porque a projeção de Peters, por não deformar as áreas, altera as formas dos continentes e demonstra aqui os continentes numa forma mais alongada. Observem. E também maiores, muito maiores do que os demais continentes, representando o que geograficamente é uma verdade, onde nós vemos aqui a Europa numa porção continental reduzida em comparação com a África. Ela contradiz a projeção de Mercator, que é que nós vamos ver aqui logo em seguida, que tem como propriedade ser uma projeção conforme ou isogonal. A projeção de Mercator, ela não deforma os ângulos, ela preserva os ângulos, não deforma a forma de pequenas áreas, mas altera as áreas, grandes áreas dos objetos no mapa. Nesse caso, os objetos são os continentes. Então, nós vemos aqui que na projeção de Mercator, projeção cilíndrica de Mercator, e aqui é a cilíndrica equatorial, não é a cilíndrica transversa, vejam que o plano de tangência é o equador. Nós temos a resultante, a projeção de Mercator, em que se enxergam aí, por exemplo, a Groenlândia quase do tamanho do Brasil, regiões do Alasca, por exemplo, quase do tamanho do Brasil, a Ásia e algumas regiões nórdicas da Europa extremamente deformadas, ampliadas, e a manutenção de algumas áreas proporcionais entre si, sendo representadas de forma mais coerente com a realidade geográfica. Comparando aqui aquilo que eu estava falando antes para você sobre uma projeção equivalente e sobre uma projeção conforme. A projeção equivalente sendo a projeção de Peters, que não deforma as áreas, mas altera as formas dos objetos projetados, nesse caso os continentes, e a projeção de Mercator aqui em linha azul, que é uma projeção conforme, portanto não deforma os ângulos, mas altera as áreas dos continentes, dos objetos no mapa. Então essa projeção de Mercator, ela amplia substancialmente algumas áreas que não coincidem, não representam de forma correta a existência delas no globo terrestre. E, por fim, a subdivisão de quanto às propriedades deformativas, nós temos as afiláticas, que não conservam nenhum dos tipos de características das anteriores. Elas não conservam as distâncias, não conservam as áreas e não conservam os ângulos da projeção. Então, são projeções em que as áreas, os ângulos, os comprimentos não são conservados. Eles essa projeção busca uma minimização em conjunto, mas quando observamos estas projeções afiláticas num plano de representação global, a gente percebe que as áreas ficam bastante deformadas.
as áreas dos continentes, que não são aquelas do puro interesse da representação, elas ficam bastante deformadas. Tá? A quarta classificação das projeções é quanto à superfície de projeção, e são duas, as tangentes e as secantes. As tangentes é quando a superfície de projeção tangencia o elipsoide. O que é tangencia? Encosta no elipsoide, toca no elipsoide. Em um ponto do elipsoide, quando ocorre em projeções planas ou azimutais, ou em uma linha do elipsoide, quando ocorre nas superfícies cilíndricas ou cônicas. Isso fica bem fácil de enxergar quando a gente observa que a representação de uma projeção cônica tangencial, em que uma linha é o contato entre a superfície projetada e o globo, e uma superfície cilíndrica tangencial, da mesma forma. É muito comum a projeção cilíndrica respeitar os principais parâmetros de definição dos sistemas de coordenadas, que é o plano do equador, ou seja, a linha do equador, no caso do cilindro, e se essa projeção cilíndrica for transversa, que essa linha de tangência será o meridiano de Greenwich, certo? No caso das secantes, são projeções em que a superfície de projeção ela corta o elipsoide. Aqui observem, então, a superfície de contato da projeção com o globo terrestre, ela origina duas linhas de secância. E a partir dessas linhas de secância nós temos a superfície projetada. Da mesma forma como a gente observa no cilindro. Então surgem duas linhas de secância e a área de secância é a superfície projetada sobre o cilindro de projeção. Aqui também vou chamar a atenção para a característica da projeção ter a superfície secante ao globo. Tá? É exatamente uma das características, volto a dizer e repetir, da projeção UTM, Universal Transversa de Mercator, que ela é, voltando, ela é uma projeção cilíndrica, transversa e secante. Tá? Então, ela tem nas suas características ser o cilíndrico transverso, portanto, secante aos meridianos e gerando, a partir desses meridianos, superfícies de projeção. Resumindo tudo isso que foi falado, nós temos que os sistemas de projeções cartográficas são sistemas de correspondência entre os pontos da Terra e os pontos da representação plana, e não há, como a gente já viu, com tantas deformações causadas pelas projeções, não há um sistema de projeção perfeito. Em todos haverá algum tipo de deformação. Para que seja possível construir projeções cartográficas, adotam-se um datum horizontal e um datum vertical, adota-se um elipsoide de referência e o conjunto datum elipsoide de referência, ponto de origem horizontal, ponto de origem para a projeção, são os principais elementos que constituem os processos geradores, né, das projeções. Sem um datum, sem um elipsoide de revolução e sem um ponto de origem, seja gnomônico, seja estereográfico, seja ortográfico, sem esse ponto de origem, esse ponto de vista, não é possível conceber uma projeção cartográfica. E aí, adiantando o que nós vamos ver mais adiante, nós vamos ter que também, nas projeções, adotar sistemas de coordenadas. Nós vimos ali os sistemas de coordenadas cartesianas, em que os ângulos eles são retos entre si, os ângulos de longitudes e latitudes são retos, e, portanto, mantém aí a distância entre os objetos projetados, e nós temos coordenadas geográficas em que os pontos eles são derivados de um eixo terrestre, de um raio médio, e de um ângulo de abertura no sentido latitudinal, a latitude, no sentido longitudinal, a longitude, ou seja, no sentido referente ao plano do Equador e referente a um meridiano de origem adotado para o sistema. No caso, o meridiano de Greenwich, que é universalmente aceito.